Olá, tudo bem com você? Aqui quem fala é o Eric e nesse vídeo eu quero falar sobre hábitos. Bom, ao longo da sua vida você vai adquirindo alguns comportamentos, né? Ou você vai adquirindo porque você começa a praticá-los em um determinado momento por influência de uma outra pessoa ou porque você já foi desde criança educada daquela certa maneira, então você acaba agindo de forma automática, né? Você acaba aplicando, né, vivendo esses hábitos de forma muito consistente. E o que acontece? Esses hábitos eles vão gerando a você resultados que não são tão bons assim. Por quê? Porque são péssimos hábitos, né? Você quer um exemplo de um péssimo hábito? A alimentação. A alimentação é um péssimo hábito. O que você tem comido, né, consistentemente? Muitas pessoas gostam muito de consumir gordura, né? A gordura animal de carnes e enfim. E elas consomem aquilo e em determinado momento estão com as artérias entupidas e tá sofrendo lá de arteriosclerose, né? Que é algo que, cara, meu Deus do céu, é horrível aquilo, né? O seu sangue ele não consegue seguir o fluxo tão bem dentro do seu corpo e ele acaba acumulando em um determinado ponto das suas artérias, aquilo começa a inchar suas artérias, por quê? Porque o fluxo sanguíneo ele está corrompido, né? Tem blocos de gordura entupindo a passagem do sangue dentro das artérias e ele começa a sua artéria começa a inchar ali naquele ponto. E isso acontece muito com pessoas que têm o hábito alimentar ruim, péssimo hábito, e que pode levar você a uma doença que pode inclusive levar você à morte. Eu quero que você nesse vídeo entenda o poder dos seus hábitos. Gente, entenda a seriedade disso aqui, tá? Entenda a seriedade disso aqui. Entenda a seriedade dos hábitos que você está praticando todo santo dia. Eles podem estar levando você à morte e você não está nem percebendo. É claro que não são todos que levam somente à morte, né? Outros hábitos levam a resultados péssimos também, como, por exemplo, a falta de respeito, né, dos seus filhos. Às vezes você quer que os seus filhos te ouçam e te ouça, né? E o que você faz? Você vai lá e espanca eles o tempo todo e você bate, 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 bate. E o que acontece? O seu filho ele vai acumulando raiva dentro de si e ele não vai dar respeito a você dessa forma. Por quê? Porque violência não conquista respeito de ninguém. Violência não conquista respeito de ninguém. Uma pessoa que bate é percebida como uma pessoa que não é digna de respeito. Eu acho que os pais eles têm errado muito nisso, eles têm batido demais e eles não procuram sentar com o filho e conversar. Cara, o seu filho ele vai depender muito das suas escolhas quando ele é pequeno. Você vai escolher por ele. E o caráter, a formação do caráter no seu filho, ela é de total responsabilidade sua. Ela é de total responsabilidade sua. E um pai presente, um pai sábio, ele senta com o filho e ele educa o filho com ideias. Ele vende ideias boas para o filho dele. Por quê? Porque ele alimenta a mente do filho, para que o filho saiba discernir o que é bom do que é ruim e optar por escolher o que é bom. As pessoas elas não entendem muito o conceito de vendas. Você está vendendo o tempo todo e quando você está passando uma ideia adiante, você está vendendo aquela ideia. Até mesmo para o seu filho, você está vendendo a ideia para ele, né? A sua ideia para ele. Então você tem que mostrar qual é a ideia e qual é o benefício que aquela ideia traz. Filho, segue esse caminho, porque nesse caminho você vai obter tal coisa.
Entendeu? Então, você tem que ter essa capacidade e você tem que agir dessa forma para que o seu filho olhe, poxa, peraí, pô, meu pai é um cara que ele é digno de respeito, ele senta aqui do meu lado e me instrui, ao invés de ficar me espancando como a dona Constância faz lá com a filhinha dela, né? Então, é muito... Dona Constância, putz, olha o nome, né? Mas, enfim, é basicamente isso que você tem que fazer. E isso é um bom hábito. Isso é um bom hábito. E você ficar batendo nele, certamente é um mau hábito. Que leva a qual resultado? Leva ao resultado do desrespeito, né? E outra coisa também da má influência. Você, quando bate no seu filho, você faz ele entender que bater é a melhor opção para fazer com que alguém faça o que você deseja. Não é para fazer o que alguém faça, o que ele deseja que aquela pessoa faça. Então, basicamente, quando alguém não fizer o que ele deseja, o que ele vai fazer? Ele vai agredir aquela pessoa. Por quê? Porque ele aprendeu dessa forma. Então, tome cuidado. Você não comunica, você não ensina seu filho só com palavras, tá? Você ensina o seu filho também com atitudes. Então tome cuidado, porque aquele negócio de que faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, não existe. Não existe. Você influencia com os seus feitos e você influencia com as suas palavras. Então tome muito cuidado com o que você tem feito, tá? Porque você pode estar cometendo erros astronômicos que vão ser prejudiciais demais para sua família e para você mesmo, e você não está nem percebendo, porque se tornou um hábito. Se tornou um hábito. Cara, mais uma vez, entenda a seriedade do que é os hábitos, tá? Então, comece a identificar esses hábitos que você tem adotado para sua vida e comece a mudar esses hábitos. Por quê? Porque se você não mudar esses hábitos, se você não, é uma frase que eu gosto muito, né? Se você não destruir os seus maus hábitos, eles vão se encarregar de destruir você, tá? Então, toma muito cuidado, né? Se você está comendo muita gordura, pare agora, pare agora, porque em determinado momento você pode se encontrar num estado muito grave de saúde e isso vai acabar certamente com você. E se você tem um costume, por exemplo, de bater, né? É que eu tô dando só 2 exemplos, mas tem muito mais exemplos aí de péssimos hábitos que a gente acaba adquirindo na vida, né? Um dos hábitos é de se achar melhor sempre do que os outros, né? O que gera a soberba. E isso é horrível porque você afasta, os resultados que esses hábitos trazem é afastar as pessoas de você. Então você nunca vai ter alguém para contar. Por quê? Você é melhor que ele, porque você vai precisar dele. Né? Então toma cuidado, tá? Toma cuidado, toma muito cuidado. Tratar as pessoas maus, tá sempre de mau humor é um hábito também, né? Ele advém do estresse, da sobrecarga do dia a dia. Então, se você é uma pessoa muito sobrecarregada, tira um tempo para descansar, para consertar as suas emoções, tá bom? Por quê? Porque se você for se aproximar das pessoas com essas emoções, elas são contagiantes, tá? E certamente vai contagiar alguém. Então, toma muito cuidado aí com os hábitos que você tem adquirido, tá? Eles podem ser a diferença de uma vida muito boa para uma vida péssima.